Boa tarde, Brasil! Boa tarde, terapeutas! Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no quadro Mão no Fogo. Inclusive, eu vou até digitar aqui, ó, para você saber. Quadro Mão no Fogo. Gente, o que é esse quadro Mão no Fogo? Uma galera não sabe o que é, muita gente nem sabe que isso existe, mas eu vou explicar para vocês agora. O quadro Mão no Fogo é uma forma que eu tenho de te ajudar a analisar o seu paciente, de te ajudar a olhar para a técnica das ventosas e entender que ventosa não é tudo igual, que não é só sair colocando um pontinho no paciente, colocando um ponto certo no paciente, não. A gente vai entender a forma como a gente aplica essa técnica olhando para a individualidade do paciente. Então imagina comigo um grande ambulatório virtual. Sabe quando a gente tem ali um ambulatório com várias pessoas aplicando, tratando pacientes diferentes? Se eu ficasse tentando usar a minha imaginação para falar de caso clínico para vocês, para trazer experiência de paciente para vocês, eu ia ser muito enviesada, muito limitada. Então, qual que é a proposta aqui? É trazer você para falar do seu paciente real, para falar do que acontece no preto e no branco, coisa que o livro não tem. Então, é uma forma da gente olhar a realidade do Brasil, a realidade dos nossos pacientes e ajudar essas pessoas a ficar sem dor. Então, no quadro Mão no Fogo, eu vou sempre usar aqui, ó, meu iPad, vou fazendo as anotações aqui da anamnese do paciente, junto com o aluno do método Kenner. Então, quem é aluno do método e quiser participar desse quadro, você pode participar, é só mandar um WhatsApp para a Sofia ou para a Bia, mandando o nosso número aqui do suporte, e aí eu vou colocar você aqui para participar do quadro ao vivo comigo. Quem não é aluno do método Kenner, está aqui por curiosidade, seja bem-vindo, puxa a cadeira, pega um copo com água e assista. Eu espero conseguir te trazer para dentro dessa estrutura para que você também se torne aí um guardião, uma guardiã do método Kenner, combinado? E nós já temos a convidada de hoje, que é a Gilvanete. Tá aqui e eu vou colocar ela para participar comigo. Deixa eu apertar aqui, deixa eu ver como faz. E quem for tendo, gente, dúvida, apertem aí, digitem as dúvidas que a gente vai responder aqui dentro do possível, tá? Live na hora do almoço contra tudo e contra todos, porque todo mundo me pediu live à noite, só eu que não posso. Ei, Gil! Ei, Tudo bem, bom mulher? dia. Tudo, menino. Menina, eu tive uma correria agora de manhã, que eu tive que fazer 500 coisas. Eu acordei 5 horas da manhã atrasada. Já Nossa, fiz 300 coisas, já fui em 3 cidades nossa. diferentes. E eu falei, vou dar conta de chegar a tempo para fazer a live com a Gil. Cheguei, atrasada, mas cheguei. Nós estamos aí. Estamos aqui. Então você tá com... Foi a primeira live que você faz, mulher? É a primeira live que eu apareço aqui. Que legal, bem-vinda, bem-vinda. Eu Estou com os espero conseguir dedinhos te ajudar. gelados. Hã? Estou com os dedinhos gelados. Que delícia. Dá um friozinho, né, meu Deus? Dá. Que legal. Muito tenso. Espero conseguir te ajudar nesse quadro clínico para a gente conseguir Uhum, trazer a melhor experiência para a sua paciente possível, viu, Gil? sim. E aí, antes de você falar para mim sobre a paciente específica, como é a primeira vez que você está por aqui, talvez alguém ainda não te conhece, não, né? Não sabe quem Uhum. você é, e enquanto a minha caneta carrega, que eu não consegui pôr para carregar antes, conta um pouquinho para mim, de onde que você está falando, o que que você faz na vida? Olha, eu sou aqui do Espírito Santo. Eu moro numa cidade chamada Nova Venécia. Tem um pouco menos agora de 50 mil habitantes, né? Não é muito grande. E eu sou manicure, mas assim, eu já tenho 30 anos, né, que eu estou nessa carreira de manicure, e eu já senti um chamado de cuidar das pessoas, né? Então eu quis ir mais além. E assim, surgiu a oportunidade porque
eu vi você no Instagram, né? E eu fui sempre assim, apaixonada pelo fogo. Adoro botar um fogo. E eu vi a sua chama, falei assim, não, eu vou ver qual é o dessa mulher. Que negócio é esse? Aí eu me apaixonei, me encantei quando eu vi as ventosas e eu tinha curiosidade, né, para saber o que eu via nas pessoas, aquela roda, né, roxa, assim, as marcas das ventosas, eu ficava curiosa. Por quê? Para quê? E assim, o que você passou para gente naquelas 3 aulas que você deu gratuita, assim, foi assim tudo. Aí foi o que me conquistou. Que legal! E eu tô aqui, assim, tentando aprender cada dia mais e mais. E você sabia nada de massagem, não tinha feito acupuntura antes, não era enfermeira, nada da área da Não. saúde. Eu já tinha recebido algumas auriculoterapia, né? Aqueles pontinhos na orelha. Uma época que eu estava muito estressada, cheia de dores, aí eu fui no médico, aí ele me passou, né? Aí eu fui fazer fisioterapia porque eu tinha torcido o pé. Aí lá o fisioterapeuta, ele falou assim, vou fazer aqui, que ele estava fazendo curso. Aí ele colocou aquelas sementinhas e foi assim, eu falei assim, gente, isso é tudo de bom. Que E legal. até eu não conhecia nada, assim, pouca coisa mesmo de corpo humano, de músculo, de osso. É o que a gente estuda mesmo e a gente malha, então a gente vai conhecendo alguns músculos. Mas o conhecimento maior mesmo estou buscando cada dia mais agora que eu estou trabalhando com as ventosas. Aí, inclusive, eu fui fazer, depois que eu fiz a minha matrícula, surgiu uma oportunidade de um curso, né, de massoterapia. Aí eu falei assim, não, agora é a minha vez. Agora eu vou estudar cada dia mais para poder saber, né, aonde a gente está tocando, o que a gente está tocando, na parte, porque a gente, na verdade, a gente cuida de ser humano, né? Quando a gente está fazendo unha, manicure, a gente tem todo esse cuidado, né? Uma asepsia, né? Cuidado com materiais. E, assim, eu já tenho esse tipo de cuidado, né? Porque estou trabalhando, mexendo com pessoas, com vidas, né? Com saúde. Então, assim, e a massoterapia só vem, assim, para agregar e a ventosa de fogo. Que legal. E como é que foi atender um paciente com ventosa? Você já teve experiência colocando a mão no fogo ali e atendendo o paciente? Como Sim, é que foi para você essa experiência, assim, Gil? foi surreal. O É. dia que a minha sogra, eu fiz a primeira paciente, assim, eu fiz a minha sogra. Ela chegou para mim, ela estava com uma dor no braço, né? Aí eu falei com ela assim, vem aqui que eu vou fazer uma massagem na senhora. Que ela, minha sogra, ela é um pouco assim, meio melancólica, sabe? Ela é aquela tipo de pessoa que ela anda assim, né? Meia triste. Aí eu não esperava esse efeito, assim, né, nessa parte dela. Eu queria mesmo era tirar a dor do braço dela. E ela já tem 80 anos. E ela estava bem assim, fraquinha ultimamente, quase não levantava o pé do chão para andar. E aí eu fiz a ventosa nela, eu consegui fazer. Gil, tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Porque travou. Travou aqui para mim quando você falou assim, ela já tem 80. 80 anos. Ah, e aí Minha parou sogra tem aqui, bem 80 pertinho. anos. É. Aí e ela quase não consegue ir, mas assim, levantar o pé, né? Sempre pouquinho, assim. Às vezes eu ficava até com medo dela tropeçar. Ela já não é muito mesmo de levantar o pé, não, mas ela estava bem ruinzinha, porque ela teve internada com a pressão alta, teve infecção de urina e tal. Aí eu fiz as ventosas nela, chamei ela, fiz umas massagens, vi os pontos de dor dela tal, trabalhei bem a escápula dela, fiz bastante fogo do dragão, trabalhei o braço dela. Foi da onde que ela saiu daqui assim já conseguindo colocar os bracinhos para trás, assim que ela já não conseguia botar o sutiã aqui atrás nas costas. Aí no outro dia, várias pessoas chegou e falaram assim: "Nossa, ela tá tão diferente, né? O pessoal da família mesmo. E ela já estava assim, empinadinha. Ela é uma pessoa que ela anda assim. E ela estava toda empinadinha. Aí eu falei assim: e aí, como é que a senhora está se sentindo? Ela falou assim: menina, eu acordei numa coragem hoje, uma disposição.
Então, eu já varri casa, já passei pano, já tirei poeira e ela estava assim, empinadinha. Eu falei assim: a senhora percebeu que a senhora está mais empinadinha? Ela falou assim: então. Aí eu fiquei assim, falei assim, gente, é verdade. É Esse negócio, isso. além de tirar dor, dá muito mais ânimo, muito mais disposição para a pessoa. Perfeito. Trabalha a energia vital e você viu na Sim, prática eu vi na essa prática. energia vital sendo trabalhada. Parece mágica, né, Gil? Parece. Parece, os outros falam assim, que bruxaria é essa? Ai, que delícia. E dá pra gente um superpoder, né? Porque imagina você poder trazer vida para uma pessoa que tá com dor, que tá desanimada, que tá mal-humorada. Você vai resgatando a vida da pessoa assim aos poucos. Isso é incrível. É uma experiência maravilhosa. Que lindo. Muito bom. Então, Gil, mais uma coisa que eu quero saber. O Hum. que você acha que mais transformou na sua vida depois de você ter passado pela experiência da Ventosa de Fogo? A Gil que teve aquela iniciativa, falou, vou comprar esse curso para ver o que que acontece, para ver o que que é. O que que você viu de diferente, de prática, assim, na sua vida? A menina. Assim, tem assim, acontecido assim, várias coisas, né? E para mim, eu nem tenho assim, porque foi uma transformação muito grande. É uma concentração maior, é um, é um estudo, né? A gente se interessa mais pelo estudo, se trabalhar mais a espiritualidade da gente, né? Uma Legal. Você tem transformação se sentido muito boa. terapeuta, Gil? Você que veio assim, caiu de paraquedas. Você já tem sentido esse espírito terapêutico aí dentro de você? Já eu me sinto porque assim as pessoas algumas clientes eu sei que elas marcam horário comigo para fazer unha para conversar. Aí elas perguntam minha opinião e quer saber, aí eu fico só ouvindo, entendeu? Que legal. Elas querem minha opinião. E as pessoas estão precisando de cuidado, né, Gil? Você que está lidando com pessoas há 20 anos, no tete a tete, no um a um, É, você sabe o tanto que o mundo está doente, né? O tanto que as pessoas sim. precisam dessa atenção. E cada dia mais, menina, a gente vê assim, as pessoas estão sofrendo com dor, estão sofrendo tomando muita medicação, porque uma medicação vai causando outros problemas, né? Sim, sim, perfeito. Todos Ô sofrem. Gil, então nós vamos falar um pouquinho da sua paciente. Como é a primeira vez que você está participando, você já assistiu esse quadro de algum aluno, de algum colega? Já Já, assisti. já assistiu? Uhum, já. Então a gente vai fazer assim, você vai me contar um pouquinho, eu vou parar de olhar para você e vou olhando aqui pro tablet, porque eu vou ir anotando as coisas que você está me falando, que ela vai ser parte dessa anamnese. A base do que a gente vai entender aqui é dentro dos três tesouros, todas as questões que você trouxer desse paciente. E a minha função é te orientar no seu próximo atendimento. Então, eu vou ouvir o seu olhar terapêutico, não precisa você dar nome, não precisa, né, expor quem é a pessoa, você vai contar o caso de quem é, para a gente conseguir aqui construir essa ideia juntas, tá? E aí eu vou pincelando aqui com você as coisas que você vê dentro do método, dentro das aulas, para você ir relembrando, falando, então esse eu posso aplicar, dessa forma vai dar esse resultado. A gente vai construir isso juntas, beleza? Beleza. Então tá. Seu paciente é menino ou menina? É menino. Ele tem É homem? 56 anos, esse menino. Um rapazinho de 56 anos. Então Ele, bora. tem estatura média, né, baixa, e Uhum. ele é pedreiro. Era, Uhum. né? Hoje em dia ele está muito, podendo fazer muita coisa, não. Então, Débora, esse paciente, por causa da profissão dele, ele tinha problemas da coluna, dores, né? Então, ele procurou um neurologista. E várias tentativas, né? Vários remédios tomando e tal. Aí apareceu para ele fazer um agulhamento. Descobriu um médico em tal lugar, numa cidade aí, que fazia um agulhamento na coluna.
E ele foi fazer esse agulhamento. Nesse dia tinha 11 pessoas lá para fazer esse agulhamento com esse médico. E ele foi o premiado. Ele foi o premiado porque a partir do momento que ele injetaram a agulha dele na coluna, que era um tratamento para dor, que prometia tirar a dor dele, e dali ele ficou 24 horas sem enxergar, afetou os movimentos da perna, ele teve, daí só foi complicando, aí complicou os rins e a bexiga, ele teve que usar aquela bolsa lateral, né, para coletar o xixi, e daí só foi sofrência. Médicos e mais médicos, e ele falou que ele faz todos os exames, e os exames dele dá tudo normal. Então, vários outros médicos, ele já foi, e ninguém consegue explicar o que houve com ele, o que aconteceu. E esse paciente, ele não dorme bem, porque ele sente dor. Eu perguntei ele, assim, aonde dói? Ele falou assim, ó, daqui para baixo, do pescoço para baixo. Ele sente dor 24 horas, 365 dias por ano, por dia por ano, né? Ele é uma pessoa, assim, ele toma remédio de pressão, toma remédios para dor, né? E ele não tem controle do cocô e do xixi, né? Ele usa fralda. Ele, depois que ele abandonou aquela bolsinha que ele usa fralda. E as amuletas. Ele andou de amuleta há bastante tempo. E ainda hoje ele tem ainda uma dificuldade com a perna de caminhar. Ele falou assim que se ele bater a perna em algum lugar assim, trupicar o pé, ele perde a força das pernas. E e ele tem a bexiga neurogênica, né? É hipoativa a bexiga dele. A bexiga dele retém o xixi. Então, devido a essa retenção, que ele não expele todo o xixi, ele tem muitas bactérias. Inclusive, agora no final do ano, ele ficou internado nessa virada de ano. Porque essas bactérias já existem. Então, porque o xixi fica podre, né? Aquela água podre que a gente sempre fala. E ele sofre de refluxo. Foi o que eu consegui que ele tirar dele nesse dia. Tem quanto tempo esse processo do agulhamento? Quantos anos? 7 anos. 7 anos? 7 anos. Uau! E quando eu estava fazendo as ventosas nele, que eu falei, eu coloquei primeiro a mão no abdômen, porque a esposa dele tinha me falado que ele tem o abdômen distendido, né? Aí eu cheguei e perguntei ele qual era a dor. Aí ele me falou que era do pescoço para baixo. Aí primeiro eu fui tocando ele. Toquei no abdômen, senti que estava morninho. Aí eu peguei e falei assim, vou no pé. Fui no pé, aquele canalzinho do rim, lá no pé, aquele pontinho mesmo do rim, apertei assim, estava frio. Aí eu pedi ele para virar. Aí quando eu coloquei a mão assim, embaixo, nessa parte de baixo, assim, na direção do rins e da bexiga, tava frio. Aí eu falei assim, bom, vou fazer o sopro do dragão. Fiz bastante sopro do dragão, um tempão mesmo. Aí o que eu ia percebendo? Quando eu fazia o sopro embaixo, puxava de cima para baixo, e se me esfriava. Eu ia botando a mão assim, mais acima do meridiano do meio, eu sentia que estava frio, né? No aquecedor do meio. Parecia que o frio dele andava. Aí eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou assim, menina, eu sinto frio nessa parte de cima. Se eu ligar o ar-condicionado, eu tenho que me cobrir. As pernas podem ficar para fora. Agora, esse tronco aqui meu, eu sinto frio. Foi o que ele me relatou. Gil, ele chegou a fazer alguma cirurgia? Não, ele só fez essa aplicação. Uhum. O apetite dele é bom? Ele fala se ele come bastante, como é que é o apetite dele? Ele É come. normal? Ele come normal. Uhum.
Dor de cabeça, zero. Não, ele não me relatou que Ele tem dor especificou bem daqui para baixo. Cabeça daqui não para dói. baixo. Não dói. Uhum, uhum. Tá. Você falou que ele é de estatura mediana para baixo, mas ele tem massa muscular? Ele é forte? Ou ele é uma Não, pessoa magrelinha, não. sem massa? Ele é pequeno. Quando eu fiz uma massagem nas pernas dele, eu até achei muito parecido com o filho dele. O filho dele, eu acho que já tem uns 11 anos. Então, assim, eu fiquei pensando assim, a perninha de criança. Porque ele é pequeno. Ele é pequeno. Uhum. E Ele pouca não tem muita estrutura, massa. pouca massa. Porque Uhum. assim, 7 anos sem se movimentar bem, né? Então vai perdendo massa muscular. Perfeito, perfeito. E Uhum. ele trabalhou como pedreiro uma vida inteira, né? Sim. Quando ele foi procurar esse tratamento, ele foi por dor na perna, que a perna doía, ou era dor na coluna Na em cima. coluna. Dor na coluna. Uhum. E ele explicou se essa dor formigava, como que ela era, se ela era o tempo todo, ele chegou a especificar? Não, não chegou não. Ele só falou que era uma dor. Certo. Engraçado. E ele fez ressonância, fez tudo, não apresentou hernia de disco, não apresentou bico de Tinha. papagaio. Tinha uma hérnia de disco. Uhum. Mas tranquila, não era nada tipo muito grave, precisando de cirurgia e tal. O médico não indicou nada pra ele, não. Não. Só esse agulhamento que prometia que era mais fácil, porque igual os outros que fizeram no mesmo dia, ele achou que ele ia sair dali do jeito que ele entrou, andando. E E ele já e foi saiu dali paralisado. paralisado. É. É... Quando você conversa com ele, na fala, no diálogo, na conversa, o que ele te apresenta emocionalmente? Como é que você percebe a emoção dele? Olha, ele é uma pessoa assim de muita fé e ele é uma pessoa tranquila. Ele é brincalhão, brinca com a gente, mas só que ele não é aquele brincalhão muito extrovertido, não, mas ele é brincalhão. Mas ele é leve, não é aquela Sim, pessoa leve. amargurada, Não, chateada, ele não, é leve. não. Só que eu conheço ele já há um tempo, né? E ele, na época que ele fez esse procedimento, ele passou por uma separação. Aí, quer dizer, aí estava passando por uma separação, devia passar muita raiva, né? Muito estresse, e que não foi uma separação muito amigável, não. Aí Então, há 7 anos atrás, mais ou menos, ele separou de uma pessoa. sim, aham. Uhum, E não foi uma separação muito amigável. Aí uhum. causa muito estresse, muita raiva. E daí ele fez esse procedimento e ficou imobilizado. Tinha um outro relacionamento já com o filho. Aí não pode trazer o sustento para casa. Aí mexe muito com o emocional dele. Eu imagino. Perfeito, entendi. Bom, vamos lá. Vamos pensar em medicina chinesa, vamos pensar em ventosoterapia e o que pode ser feito diante de tudo isso. Eu vou fazer o seguinte, Gil, para ficar mais claro o que a gente vai conversar, eu vou virar o telefone para você ver minha tela e aí eu vou Uhum. conversando aqui com você e depois eu volto para ver você de novo, tá? Tá. Então deixa eu só ajeitar aqui. Ô, Bia, faz um favor para mim. Traz esse negócio de massa alho que tá aí na cozinha para mim. Fazer o quê? Aquele de defumar aqui. É, porque tá caindo. Se eu soltar aqui, vai cair. Isso. E você vai fazer outro favor pra mim. Pega ali aquele bonequinho pra mim. Da acupuntura. Acupuntura.
Ai, Gil, vamos ver se ele vai ficar, porque esse celular hoje ele tá dando um. Ele tá tendo uma vantagem própria. Aí ficou. Aí. Vai cortar um pedacinho aqui, mas acho que vai dar bom. Ele tá com um pouco de vontade própria. Mas tá, eu vou pensar aqui com você em medicina chinesa diante de tudo isso que a gente trouxe, tá? Então, isso aqui é um rascunho das coisas que você foi me falando, Uhum. para eu poder entender quem é essa pessoa e conseguir associar os sinais e sintomas dele. Aí, deixa eu ver como eu faço aqui. Eu vou afastar aqui, vou abrir aqui um outro espaço para a gente poder desenhar esse paciente. O que que acontece? Quando a gente está pensando na anamnese dos três tesouros, lembra que a gente vai olhar muito para o paciente, para a parte física, emocional e mental? Sim. Normalmente, o que traz o paciente para a clínica é a parte física. É as Uhum. queixas que ele trouxe para você e te falou assim: ah, eu tenho XYZ de dores, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Mas a gente vai ter uma parte emocional aqui atrás e a gente vai ter um desenvolvimento mental, que são as coisas que vai acontecer com essa ansiedade de quem agora tem que trazer um sustento para casa, quem não está conseguindo trabalhar, e toda essa questão do processo mental. E nesse aspecto emocional, essa linha de tempo que você mencionou para mim, ela é muito importante. Porque é como se fosse assim, olha, imagina a linha do tempo passando. Então aqui é a linha do tempo. Tudo aquilo que eu vivo, sinto, tudo aquilo que passa nas minhas emoções vão me marcando. Vão criando marcas na minha vida, marcas na minha alma, marcas no meu corpo. E aqui é o agora, que é esse instante, desse segundo. Então, no decorrer da linha, vai marcando, marcando, e o corpo está imprimindo essas marcas. Então, quando vem para o corpo físico, que aí a gente tem aqui o corpo que vai recebendo essas marcas, vai marcando as dores. Então, quando ele fala assim, do pescoço para baixo tudo dói, não é uma marca de agora, de um impacto só agora. É uma marca de tudo que esse corpo e essa experiência foi vivendo, de tudo que esse ser humano foi sentindo e percebendo diante da vida. Então, Uhum. vai trazendo essas marcas. Por que que é importante a gente pensar nisso? Porque eu não posso colocar só lá na conta do agulhamento todo esse processo. Uma vez que quando ele foi agulhar, imagina que essa aqui foi a marca do agulhamento. Uhum. Ele já foi porque ele tinha uma dor. Sim. Ele já procurou aquele tratamento porque ele já tinha uma desarmonia, ele já estava com uma dor ali na questão da coluna. Então, só foi mais uma marca, esse agulhamento, que impediu a caminhada dele e assim sucessivamente. Então, por exemplo, quando o médico deu um diagnóstico para ele que ele ia precisar de uma bolsa de colonoscopia, aí traz outra marca, mexe no ego, mexe nas questões familiares, tem toda a questão física. Então, cada vertente que acontece, cada fecho que acontece na nossa vida, vai trazendo esses imprints, essas marcas, Sim. que vai deixar estrutura no corpo físico. Aí, quando a gente está pensando aqui nos canais de acupuntura, quando eu estou pensando aqui nos meridianos, nos canais energéticos, essas marcas elas vão ficando, é como se elas obstruíssem esses canais. Então, o que é o princípio da saúde? É o livre fluxo dessa energia que circula o corpo como um todo. Lá na história da vida dessa pessoa, aconteceu algumas coisas que foi impedindo esse fluxo. Foi impedindo o fluxo da perna para a coluna, da coluna para a cabeça, da cabeça para a coluna, da coluna para as pernas. Então, esse fluxo que devia ir e voltar, ele foi sendo interrompido por questões físicas, por causa do ambiente do trabalho, provavelmente Uhum. postura, falta de exercício físico que fortalecesse o corpo dele para a profissão que ele tinha, alimentação, ambiente, tudo isso aí. Mas as questões emocionais. Porque aqui dentro do nosso tronco, dentro dessa caixa aqui desse tronco, moram os órgãos e as vísceras, e esses órgãos e vísceras, eles produzem e processam emoções. Então, além do fluxo físico que aconteceu, foi lá e fez um agulhamento na coluna, pinçou um nervo, aconteceu uma hernia de disco, teve um acidente de carro. Tudo aquilo que acontece de forma física vai marcar o corpo físico.
Mas, para além disso, eu vou ter os sinais e sintomas emocionais que estão marcando a trajetória desse ser, que estão marcando a trajetória e a experiência dessa pessoa, certo? Certo. Aí, por que que isso é importante? Para a gente entender que o agulhamento que ele teve há 7 anos atrás foi importante, causou uma cicatriz e uma marca nessa história, mas não é o único problema que esse paciente tem. Dentro da conjuntura da vida, lá na linha do tempo, isso foi só mais uma marca que está impactando nessa dor do agora. Uhum. E quando você se propõe a tirar a dor de uma pessoa, você vai imaginar isso aqui comigo. Ó. É como se você pegasse a pessoa que está aqui. Quer ver? Eu vou fazer aqui com outra cor. Aqui, ó. Imagina que a gente vai pegar essa pessoa que chega na sua clínica agora. Esse é o seu José, o seu fulaninho. Então, imagina que esse aqui é o seu fulaninho, o seu José, seu Joaquim, o homem que está aí com você. Tá. E aqui, ó, é a história da vida dele. O cara tem 56 anos, Gil. Nesse momento, ele tem mais passado ou mais futuro? Mais passado. Exatamente. Ele tem mais passado do que futuro. E você tá atuando aqui, ó, nessa beiradinha do agora. Aqui é a linha do passado. Então, todas as cargas que ele já viveu ao longo dos seus 56 anos, que não é brincadeira, é muita coisa. Aqui é a linha do futuro, do que ele ainda vai experienciar, e aqui você está no agora dele. Você está margeando esse agora dele. Aí, quando você vai tirando essa camadinha do agora para ir chegando nesse passado e tratar essas correntes profundas que estão aqui, através das técnicas que a gente usa, a gente precisa entender que a gente está trabalhando uma coisa que ela é muito profunda. Então, muito mais do que só tirar a dor física, que aí eu venho aqui nos 3 tesouros, e é o que traz ele para a clínica, é o que faz ele vir para o atendimento. Muito mais que tratar só a dor física, eu estou ajudando ele a se curar do passado que trouxe dor. Eu estou ajudando ele a perdoar o passado que trouxe mágoa. Eu estou ajudando ele a processar as emoções que ficaram paradas aqui. Então, essas emoções que estagnaram aqui, eu estou ajudando ele a fazer esse reprocessamento para diminuir esse fluxo e trazer uma melhora para ele, tá? Sim. Beleza. E como é que a gente vai criar um plano de ação para uma pessoa que tem tantas queixas e queixas tão profundas? A gente vai sempre olhar primeiro para o agora. Agora, qual é a queixa principal? Hoje, o que temos para hoje? Tem até uma aula lá que eu falo assim, né? O que temos para hoje? Agora, seu José, o que lhe incomoda mais? O que lhe causa mais dor? Porque se dói do pescoço para baixo, aonde que te incomoda num nível muito maior? Porque é aí que vai ser o nosso elan, vai ser o fio que eu vou puxar, o fio condutor que eu vou puxar para eu conseguir chegar nessa estrutura do passado dele aqui. Dificilmente, Gil, eu vou ser cirúrgica, enfiar um bisturi e lá no processo de 1820, quando a mãe dele xingou ele guardou aquela mágoa. Não vai ser assim, porque o próprio inconsciente não te permite fazer isso. Ele tem acesso a uma pequena parte só disso e a gente tem que ir caminhando com ele aos poucos nesse sentido. Faz sentido para você? Faz sim. E aí me conta, com a experiência que você tem dele, o que você percebe que hoje é o que mais incomoda ele? Qual que é a queixa principal dele? Assim, Débora, isso é o que ele mais queixa hoje. O que ele mais queixa é essa urina dele, que fica retida e ele tem essa infecção diariamente. E a barriga distendida. Aí, como nada pode ser tão simples, urina, porque aí é uma falha na bexiga. Eu vou usar umas expressões esquisitas porque eu não sou médica, então eu vou usar umas expressões bem simplórias de serem ditas só para a gente entender o contexto, tá? Então, pensando em medicina chinesa, então eu tenho uma falha na bexiga, eu tenho um abdômen distendido. Esse abdômen dói? Ele sente dor,
Aí porque também tem dia assim que ele tá ressecado, tem dia que ele tá com diarreia, e ele também não tem muito controle nesse controle das fezes, não. E isso passou a acontecer depois de 7 anos para cá, depois dessa Sim. pinçada que ele teve lá com o agulhamento. O que incomoda ele é a bexiga, o rins, né? Tem um rins que eu esqueci de te falar, que não funciona bem depois disso. Acho que funciona uns 15% Uhum. de um rins. E aí as pernas, igual ele falou que ele tem aquele espasmo. Enquanto que eu estava fazendo a ventosa nos pés dele, no canal do rins, ele dava aqueles espasmos, daqueles puxão assim. Eu não conseguia deixar a ventosa fixa no pé dele porque ela saltava. Entendi. Por causa E dos ele perde a força. espasmos. Se qualquer coisinha que ele bater o pé dele, ele perde a força nas pernas. Entendi. Tá, Hum, mulher, não é brincadeira o caso desse moço, hein? Não que de algum paciente seja fácil, né? Mas o dele é bem complicado. bem complicado, assim. Principalmente porque ele teve, inclusive, uma intervenção que paralisou ele. Então, assim, o que que eu gosto de lembrar na medicina chinesa? Aquilo que é estrutural, a ventosa, a acupuntura, os trabalhos energéticos, eles não vão resolver. Sim. Cortei e perdi, por exemplo. Eu não conheço caso, não tô falando que é isso, viu, Gil? Mas só para você Sim. entender a complexidade. Então, só para a gente pensar aqui junto nesse processo. Eu estou aqui com a estrutura da coluna do paciente. Eu vou pensar no aquecedor baixo, que é aquecedor dos rins, aonde a bexiga teve interferência, aonde ele começou a ter mais dificuldade de problema depois desse agulhamento que foi feito. Sim. Então, olha, eu tenho aqui o grande dorsal que eu vou ocultar, que é um músculo. Eu vou ter aqui a musculatura. Não vou ir falando os nomes deles, não, mas vou ir ocultando. Que, ó, isso aqui é serrátil. Vou ter esses grupos de músculos, tá vendo? Que estão Sim. protegendo a Aham. nossa coluna. Só que eu já ocultei uns 5 grupos de músculos diferentes para eu chegar e ter acesso à dura mater, que é essa Uhum. região aqui, olha, que está dentro lá da minha coluna. Essa região que está hiper guardada aqui, que está hiper protegida, só de camada muscular foi 5. Mas esses pequenininhos aqui, ó, que fica entre uma vértebra e a outra, Sim. mais a parte dos ossos, porque é aqui, ó, os ossinhos da coluna, de quando você está comendo suã, come carne de suã, Com você fica chupando esse ossinho da coluna aqui, ó, coitadinho. Nunca mais adoro vai querer. ouvir. Adoro ficar chupando um ossinho de coluna de um bichinho, coitado. Então, aquele ossinho onde você fica puxando ali aquele caldinho, você tá puxando aquele caldinho da medula dele, do, do, Aham. do, do animalzinho ali. Então, é essa região, olha como ela é hiper protegida. Aí Uhum. vem um agulhamento, que eu não sei aonde nem como, e a gente não tem como saber isso aqui, eu não tô, né, entrando nesse critério, mas só para você Sim. entender. E pinça exatamente isso aqui, ó. Você tá vendo esses fiozinhos? Parece uns macarrãozinhos aqui, olha. Sim. Tá Aham. vendo? Aham. Isso aqui é o nosso sistema nervoso. Você viu como que ele tá protegido, como que ele tá guardado, como que ele tá ilhado para ninguém mexer Aham. nele? E aí uma agulhinha vai lá e rompe, corta, faz perder aqui um ligamento, dá um cortezinho aqui. Tem coisa aqui que é irreparável. Então, se eu Sim. falar para você assim, nada, nós vamos fazer circular energia, o sangue rapidinho, ele vai ficar ótimo. Eu estou sendo negligente com o Aham. paciente. Porque olha a Sim. ramificação que desce para a perna. Tá Aham. vendo? Que aqui são os ramos que vão descer para a perna. Só que não é só isso. Quer ver? Eu vou abrir aqui para você, para a gente, né? A gente não tem nada para fazer hoje, a gente está brincando de anatomia aqui, vendo os bichinhos por dentro. Você a tarde toda. Não tem pressa. Ó, tirei a camada do abdômen, tirei outra camada, 2. Tô indo para terceira, quarta. 4 camadas aqui de músculos grandes e fortes que protegem o abdômen. Sim. Aí, logo em seguida, eu vou ter aqui os meus intestinos. Antes do intestino, eu vou ter tipo uma gelatinazinha ali que protege os intestinos.
Aham. Depois eu vou ter os intestinos, que é as tripinhas lá. Depois eu vou ter mais uma camada, que é tipo uma fáscia que está revestindo ali dentro, que vai proteger esse processo todo. Para depois, lá no fundo do baú, eu chegar aqui na minha bexiga, ó. Tá vendo essa Aham. bolinha aberta aqui? Isso aqui é a bexiga. Eu vou isolar ela aqui. Não, não vai dar certo se eu isolar, não. Eu vou voltar nela aberta. Olha a quantidade de nervo que vem aqui na bexiga. Você Aham. tá vendo essas pontinhas amarelinhas aqui? Tô. Aqui, ó. Isso aqui são nervos que vão vir lá da coluna para fazer a bexiga funcionar. Aham. Porque a bexiga sozinha, ela é só um saco. Ela é só uma bolinha que fica ali dentro guardando xixi. Então, é como se ela fosse só um saquinho que recebe a urina, armazena. Ela tem um receptor neural, que é um nervo, Aham. que vai avisar para ela, tá na hora de soltar o xixi. Tá na hora de reter o xixi. E Aham. isso tá ligado lá no nosso cérebro. Porque quem Sim. fez a máquina, ele estava inspirado no dia que É ele criou esse perfeito. negócio todo. Não, é perfeito, é impressionante. O rim, olha o tanto que ele está guardado, que até agora a gente não vê ele É. facilmente aqui. Porque ele está protegido, ele está lá no fundo. Aquela dura mater que eu te mostrei da coluna está aqui, ó. Tá vendo? Aham. Então, vai sair as ramificações aqui. Não é à toa que sai um nervo da L4, porque esse nervo ele vai ter uma ligação com essa região de rim, de bexiga. Então, cada parte da coluna sai uma ramificação, sai um grupo de nervo ali que vai fazer o seu sistema interno funcionar. E por que eu estou te contando tudo isso? Para a gente Uhum. entender o tamanho do buraco. Para a gente Uhum. entender que esse ser humaninho que agora não tem controle sobre o intestino, que está aqui, olha, fazendo as fezes dele, esse aqui é o intestino que vai fazer os movimentos peristálticos. Esse ser humaninho que está sem controle aqui da bexiga, que o músculo da bexiga está aqui, mas não está controlando a urina dele, ele teve uma perda física quando alguém teve lá uma pinçação e, enfim, não sei o que pode ter acontecido, mas algum desses nervinhos aqui, que é milímetros de pequeno, foi afetado. Aham. Então, não é só porque eu quero que eu melhoro. Precisa de uma série de coisas de acontecer ali, né? Eu quero dar esse panorama para a gente entender a nossa função terapêutica. Uhum. Porque nós não somos médicos, nós somos terapeutas. Então, quando eu faço a pergunta para o meu paciente, qual que é a queixa principal dele e aonde eu vou conseguir ajudar ele, eu vou resolver isso aqui de forma terapêutica, se for possível. E de Uhum. forma terapêutica, às vezes, é a aceitação daquilo que não tem mudança. Uhum. É a melhora de qualidade de vida daquilo que talvez é irreversível. E isso, Uhum. terapeuticamente, a gente consegue fazer ajudando o nosso paciente. Faz sentido? Mas eu já tinha até deixado assim claro para ele, falou assim, olha, talvez resolver, sim, voltar a ser normal, né? Você talvez não seja, mas você vai ter uma qualidade de vida Melhor. melhor. Isso a gente pode fazer, porque a gente vai trabalhar as questões emocionais e as questões Uhum. físicas dele. Isso a gente Sim. pode fazer. E Aham. aí, Gil, o que a gente vai fazer? Eu sei que você está bem afim de fazer uma ventosa abdominal e melhorar o movimento Uhum. peristáltico e trabalhar essa energia aqui. Mas primeiro nós vamos trabalhar essa energia aqui atrás. Aham. Uma das falas que ele trouxe que me chamou muita atenção é que do pescoço para baixo tudo dói. Uhum. Então, por que do pescoço para cima não está doendo? Tá tendo uma desconexão aqui nessa região. Então, eu vou primeiro liberar e conectar para fazer circular essa energia nesse canal que é gigante, Uhum. que circula a energia do corpo. Que aí aqui eu vou ter a parte que isso aqui não tá na biologia, medicina chinesa. A gente vai juntando as duas coisas. Então, primeiro eu vou conectar o alto com o baixo. Vou fazer essa Uhum. energia circular de forma harmônica nesses dois lugares, para depois eu dar foco só no abdômen. Uhum. Então, primeiro eu vou me garantir que a energia está circulando no alto e no baixo, está tendo esse trânsito energético, está tendo essa circulação harmoniosa, estando tudo ok, e depois eu viro o paciente com a barriguinha para cima e faço tratamento ali na diástase dele e nas questões abdominais, tá?
Vamos resolver primeiro isso, porque não adianta eu botar a mão na barriga se eu não tiver movimento energético aqui. Porque na hora que eu Sim. mexer lá no abdômen dele, eu não vou ter energia suficiente para trabalhar. Então, primeiro eu tenho que me certificar que eu liberei o trânsito, que eu coloquei o fluxo para funcionar, para depois eu ir mexer em tonificar alguma coisa lá na frente, porque é o que vai precisar. Ele tem uma deficiência na bexiga. De Uhum. qual tipo? Não sei ainda, porque a gente precisa pensar. Mas ele tem uma coisa que não funciona, tá deficiente. Ele tem uma deficiência no rim. Tem uma coisa que não funciona. Ele tem uma deficiência de baço. Então, o que ele tá faltando energia, eu entendi. Aí, primeiro, antes de levar energia e tonificar energia, eu preciso circular aquilo que não tá fluindo. Senão, eu não vou conseguir melhorar nada nele, tá? Aí Uhum. vamos para a estratégia de tratamento em como a gente vai tratar esse paciente. Primeira coisa que vai acontecer, paciente com a barriguinha para baixo, a gente vai liberar primeiro lá da cabeça do occipital, lá da nuca, até lá embaixo no cóccix. O seu trabalho com esse paciente vai ser muito da nuca, então não é da escápula aqui embaixo, não é do ombro, é lá em cima no pescoço, é lá na raiz do cabelo. Uhum. É lá onde o cabelo começa, e aí você vai trabalhar e descer com ele até lá na bunda. E não é até lá na lombar, não, é até no início do crofrinho. Lá no Sim. cóccix mesmo. Uhum. Porque eu quero melhorar esse trânsito de energia aqui tudo. Aí como que a gente faz isso? De forma bem técnica. Eu vou apoiar aqui e vou colocar aqui para você. Quer ver? Ó? Peraí. Vamos lá. Imagina que eu tô aqui com o paciente deitadinho e você vai lembrar o seguinte: ele tem pouco músculo, ele tem deficiência. Ó, você vê, até isso você já me contou. O cara tem pouca musculatura. Ele está num processo de deficiência, ele não está fazendo exercício, ele não está conseguindo trabalhar. Então a musculatura vai perdendo fibra, vai ficando deficiente, vai perdendo estrutura, né? Tudo isso a gente já entendeu. Então, na ventosa terapia, menos é mais. Regra de ouro para o seu cliente, seu paciente. Para esse paciente, toda vez que você botar a mão nele, antes de começar a atendê-lo, você vai lembrar sempre: menos é mais. Na ventosa terapia, para ele, muito, porque ele não pode ter muito estímulo, que senão ele vai ficar pior do que ele está. Ele não tem energia no corpo suficiente para circular tudo, tá? Então, nós vamos fazer por etapas para a gente construir essa obra juntos, não sem pressa. Demorou 7 anos para chegar nesse estado. Não vai resolver isso tudo num passo de mágica. É de forma estruturada. Quando eu falo para você lá do osso occipital, eu estou falando daqui, ó, lá do começo do crânio. Então, você vai começar a ventosa dele aqui em cima. Nossa, Débora, não é exagero? Não, é verdade. E vai levar para baixo do osso do quadril. Vai levar lá no furâmidezinhos dele, lá no meio da bunda. Você vai ver a bundinha dele lá com pouquinho músculo e vai até lá na bunda dele fazendo ventosa. É essa região toda aqui que você vai atender. Por quê? Eu quero esse fluxo lá de cima até lá embaixo, lá de cima até lá embaixo, repetidas vezes, para eu reestruturar esse fluxo com ele. Qual que é o princípio da ventosa terapia, Gil? O princípio é fazer circular a energia e o sangue. Perfeito. Então, se eu já sei disso, eu vou usar ela como recurso. Você vai conseguir um bom resultado com a ventosa, porque é para isso que ela existe. Então, Uhum. nós vamos fazer a ventosa de cima para baixo. Então, você começa lá em cima e vai descendo, não Uhum. de baixo para cima. A dor dele que anda, o frio dele que anda, tem relação com isso que eu tô te falando, né? Que ele falou que ele tem uma Uhum. dor que caminha e que o frio vai andando ali nele. É porque essa energia não tá aquecendo o suficiente, então não tá causando esses distúrbios nele. Aí você vai ordenar isso de cima para baixo e você vai usar a técnica que a gente usa, que chama sopro do dragão. Essa técnica é a base
para fazer essa circulação. Porque você vai convidar o Qi para vir para a superfície. Quando você tá aqui, Gil, e você tá lá, ploft, 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 ploft. Na verdade, você começou aqui, ó. Ploft, 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 ploft. E você tá fazendo esse movimento e descendo com esse movimento aqui, o que você tá fazendo? Você tá convidando a energia, você tá convidando o Qi para sair lá do profundo dos órgãos e das vísceras e vir para a superfície. Lembra que eu te mostrei o tanto de camada de músculo que tem aqui? Então, não é fazer o sopro do dragão uma vez e parou. Não é pegar a ventosa aqui nesse ponto, pronto, vou pro próximo. Não, cara, você tá aqui com ele, você vai repetir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai repetir algumas vezes enquanto você estiver tocando e sentindo que tá frio ainda. Você vai esquentar ele só com o sopro do dragão. E a ventosa, quando ficar quente, você vai pegar ela na mão. Imagina que a cabeça dele é aqui. E aí você vai deslizar para as pernas. Então, você vai pôr a ventosa aqui, vai pressionar e vai deslizar para as pernas. Você vai fazendo esse movimento como quem tá falando para a energia. Cara, você tem que descer. Você tem que circular para baixo. Você tem que conectar o alto, que está ali produzindo energia, e conectar com o baixo, que não está circulando. Aí você vai fazendo esse movimento, esfriou a ventosa, sopro do dragão de novo. Repetidas vezes, inclusive no mesmo ponto. Até a gente chegar lá embaixo. Na hora que eu tiver chegado lá, desliza bastante ali nos rins. Você vai ver que essa região do rim gosta de uma ventosa, gosta de um calor, gosta de um fogo, porque ele se beneficia desse calor. E aí você vai entesourando esse calor ali naqueles pontos, naquelas regiões. Quando você terminar essa sessão do sopro do dragão, Gil, você não vai fazer mais nada. Você não vai colocar a ventosa fixa e você não vai fazer deslizamento. Por quê? Porque ele não tem energia para isso. Se você tentar fazer muita coisa numa sessão só, você vai dispersar muita energia e ele não tem produção suficiente, ele está em quadro de deficiência e ele não vai ter melhora. Então, você vai só fazer esse movimento com a ventosa nesses canais, que já é lindamente trabalhado. Repetiu, 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 repetiu. Tá prestando atenção no movimento, ó? De cima para baixo. Nunca, para esse paciente, você não faz de baixo para cima. Você tem que trazer da cabeça para baixo, de cima para baixo. Repete, desliza a ventosa quentinha. Então, esquentou a ventosa na minha mão. Faz o deslizamento com ela solta, ó. Firma ela na mão, desliza até lá no bumbum. Até você chegar aqui, ó, no meio da bunda. Tem medo de errar, tá? Pode fazer ventosa aqui nesse... Põe uma toalhinha, baixa a cuequinha dele ali um pouquinho, dá-lhe ventosa nessas laterais. Por quê? Eu tenho que trazer essa conexão aqui do eixo que ele tá perdendo. E através disso eu consigo estimular os canais e fazer esse movimento. Essa vai ser a sua primeira sessão com ele, estruturada assim. A partir do feedback que ele passar para a gente organiza as próximas. Aí a gente vai ver como que o corpo dele respondeu a tudo isso para a gente poder trabalhar as próximas sessões, tá? Eu vou virar aqui para eu olhar para sua carinha para eu ver se você entendeu tudo direitinho. Peraí. Você entendeu tudo? Entendi. É muita coisa, né, mulher? Bastante. Mas ficou claro? Ficou bem claro. Inclusive, assim, eu usei essa técnica mesmo, só que eu deixei um pouco a ventosa, não muito tempo. Mas eu percebi, eu falei assim, não deveria ter colocado a ventosa fixa, porque nem marca ela nem... Como se eu não tivesse colocado. Aí eu percebi, eu falei assim, é igual você falou, a gente tem que ir fazendo pra gente ver. Tinha, eu falei com ele, ó, vou parar por aqui hoje. Aí eu usei outras técnicas com ele, né? Aí, outro que eu já faço. Aí eu falei com ele assim, porque eu tô sentindo que você tá um pouco sem energia. Então a gente vai trabalhando isso gradativamente. Exatamente. Você tem o curso de motion, não tem? Tem. Perfeito. Então,
Para fechar esse atendimento, você não vai fazer mais nada nas costas, sem massagem, sem nada. Deixa esse fluxo ali. Eu não quero concentrar essa energia, eu quero realmente que ela circule. Aí você vai lá no pezinho dele, coloca motion em R1. Segura 10 minutinhos de um lado, 10 minutinhos do outro. E só. Lembra lá do curso que ele não pode pôr o pé no chão, que ele não pode tomar friagem, que ele não pode pegar vento. Porque esse canal do rim é muito forte. Mulher, você não tem noção da vida que você vai dar para esse homem. Ele vai ser um antes e um depois de você. Ele vai falar, meu Deus do céu, que bruxaria foi essa que a Gil fez comigo? Eu já tinha, assim, pensado na moxa, né? Mas eu falei, como é o seu princípio, que você sempre fala, menos é mais. Eu só errei quando eu deixei a ventosa fixa. Porque eu queria ver as marquinhas. Mas ele não tem marquinhas para te dar. Não tem. Então, assim, o que eu senti nele, assim, essa lateral, as laterais, queria que você me falasse. Você vai concentrar só no eixo da coluna, só no centro. Nas paravertebrais. Na lateral aqui assim, olha. Tá vendo aqui? Aqui a gente tem um músculo que chama serrátil. Nessa pá que a gente tem aqui, você não vai fazer ventosa. Não, né? Não. Você vai fazer aqui, ó. Só no eixo mesmo, tá? Só nas costas. Sim. Você vai usar a linha da axila como uma referência e vai descer pela linha da axila. Sim. Você não vai entrar para o abdômen aqui, tá? Isso aí eu acertei. Ótimo. Porque ele não tem energia, Gil. E se a gente dispersar muito, não vai ter matéria para a gente trabalhar. Só que isso vai mudar. O que vai acontecer? Na hora que o corpo desse tranco e essa circulação dá uma caminhada, ele já vai sentir coisas no corpo e vai te dar um feedback. Aí você vai lá na comunidade, conta pra gente o que ele falou, filma a técnica, faz foto, manda pra mim que eu quero ver. E vamos marcar a parte 2. Quem tá aí com a gente até agora, que foi um aulão, gente. Meu Deus do céu. Que aula! Vocês querem a parte 2 dessa aula? Comenta no vídeo, parte 2, que eu vou chamar a Gil para a gente pegar um feedback do paciente real e fazer a parte 2, que aí eu te ajudo a estruturar o depois disso. Pode ser? Sim, pode. Perfeito. Vamos manter esse contato. Combinado, então. Qualquer dúvida, manda lá na comunidade pra gente, pergunta, a gente entende, faz o atendimento dele. E bora para a parte 2 aí, ó. O pessoal já está colocando, parte 2. Nós vamos fazer a parte 2 sim, assim que a Gil fizer o atendimento. Combinado? Sim. Gil, te ajudo de mais alguma forma, mulher? Esse paciente, para mim, tá tranquilo. Perfeito. A gente se vê presencialmente aqui em Minas? Lógico. Eu estarei aí. Essa semana, vou lá na rodoviária depois ver minha passagem. Arrasou! Contagem regressiva. Nós vamos ter um evento presencial aqui em Minas Gerais daqui a pouquinho. Vai ser o primeiro congresso do Método Kenner. Eu estou ansiosa para receber vocês aqui, de braços abertos, com pão de queijo e queijo, para vocês comerem bastante. Eu vou passar a noite toda, gente, dentro do ônibus. Mas vou chegando lá pelas 9 horas, 9h30, 10 horas, eu chego lá. Combinadíssimo. Do outro dia. Que combinadíssimo, vai ser lindo. E a gente ter esse tato, ter essa pegada presencial, Gil, é muito bom. Né? É bom a gente poder sentir o toque, sentir a presença. Vai ser muito incrível. Eu tô te esperando lá de cá. A Dani também vem, ó. A Dani tá vindo de onde? Do Rio, não é isso, Dani? A Dani também vai estar aqui de forma presencial com a gente. Vai ter fogueira, roda de conversa na fogueira. Vai ser muito mágico, gente. Vocês vão sair. Já avisa pra família de vocês. A mulher que tá indo provavelmente não volta. Vai chegar uma nova mulher aqui, uma nova pessoa. Vai ser sensacional. Muito bem. Muito obrigada pelo carinho, pela participação, pela presença. É um prazer, uma honra enorme compartilhar isso com vocês. Faz o seu atendimento e me conta como que vai ser, viu? Vou fazer, com certeza. Vou agendar agorinha. Combinadíssimo.
Um beijo e um cheiro, Gil. Fica com Deus. Beijo. Eu Galera, também. amanhã, meio-dia e pouquinho, talvez meio-dia e 15, a gente tem o quadro Mão no Fogo de novo. Alunos, sintam-se convidados para participar, igual a Gil, trazer o caso de vocês. Amanhã já tem uma aluna confirmada, mas manda lá para a gente no suporte que a gente organiza isso aqui para vocês. E bora para cima, porque o mundo tá cheio de gente com dor. Se não for a gente que for fazer a nossa parte, quem vai ser, né, galera? Então, vamos movimentar essa energia, trabalhar essa energia de cura aí para ajudar o maior número de pessoas possível, porque o mundo precisa do nosso cuidado. Eu tô aqui no meu chamado. Você tá no seu chamado, terapeuta? Eu Se tô. não tiver, vamos embora para ele. A Gil acendeu a chama dela também e já tá aí ajudando pessoas. Que bom isso, Gil. Que bom. Beijo. Com Deus. Beijo. Tchau.